profeta Moisés é famoso por seu papel em tirar os filhos de Israel da escravidão no Egito no século XV a.C. Ele também é acreditado por escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés significa aquele que foi tirado, fazendo uma alusão ao fato dele ter sido tirado do rio Nilo para ser criado pela filha de Faraó. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Seus primeiros 40 anos foram passados no Egito, na terra de Gósen, no Baixo Egito. Os próximos 40 anos em Midian e seus últimos 40 anos foram gastos servindo como um profeta de Deus. Amplamente conhecido como um dos maiores profetas de Israel, quais foram as mensagens-chave de Moisés para o antigo Israel? Que profecias de Moisés permanecem relevantes para nós hoje? Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Moisés, o libertador de Israel. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Depois de 400 anos que os hebreus estavam sendo escravizados pelos egípcios, Deus decide levantar um libertador. E essa profecia chega até os ouvidos do faraó da época. Temendo uma revolta pela multiplicação dos meninos hebreus, determina uma ordem. Ele mandou matar todos os meninos do sexo masculino. Assustada e com medo, Joquebede, a mãe biológica de Moisés, colocou ele em um cesto e deixou que as correntezas das águas do rio Nilo o levassem. Sua irmã mais velha, Miriam, seguia o cesto enquanto ele estava sendo levado pelo rio. E foi aí que Moisés foi encontrado por uma das servas de Faraó que estavam se banhando no rio com a filha de Faraó. E como ela não tinha filhos, também não tinha leite materno. Miriam, como estava seguindo o cesto, disse que conhecia uma ama que tinha acabado de ter filhos. Logo, Miriam indicou sua mãe, é claro. E assim é a maneira em que Moisés foi criado, nos primeiros 40 anos, desfrutando de todos os benefícios e aprendendo toda a ciência dos egípcios. Passando-se o tempo e já adulto, teve que encarar a verdade, que sua origem era do povo hebreu. Certo dia, já adulto, Moisés presencia a morte de um hebreu por um soldado egípcio. Com isso, ele se enfurece e mata esse soldado. Ele enterra esse soldado na areia. Mas isso ficou conhecido entre os escravos que estavam vendo de perto. Isso fez com que Moisés fugisse para o deserto, temendo que Faraó descobrisse o homicídio. Um profeta relutante. Embora algumas interpretações modernas sugiram que Moisés tinha aspirações pessoais de liderança que o capacitaram a se tornar o portador e líder do seu povo, tais suposições não são sustentadas pelas escrituras. Depois de fugir do Egito como fugitivo por ter matado o soldado egípcio, como acabei de citar, Moisés foi para Midian, onde encontrou Reuel e suas 7 filhas. O registro das escrituras nos diz: então Moisés se contentou em morar com aquele homem, e deu Zípora, sua filha, a Moisés. Várias décadas se passaram até que o rei do Egito morresse. Durante aquele tempo, a servidão dos israelitas se tornou ainda mais pesada, de modo que eles gemeram e gritaram por causa de sua escravidão. Ouvindo o clamor dos israelitas, Deus então apareceu a Moisés em uma sarça ardente e o designou para servir como seu mensageiro e libertar seu povo. Depois de explicar que tinha ouvido os gritos dos israelitas e visto sua opressão, Deus disse a Moisés: vem agora, portanto, e eu te enviarei ao faraó para que você possa tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Em vez de aceitar imediatamente a oportunidade, Moisés tentou recusar esse chamado de Deus. Deus disse a Moisés que o ajudaria e o iria usar para explicar aos filhos de Israel, aos anciões de Israel e ao rei do Egito o que Deus estava orquestrando. Em resposta ao medo de Moisés,
de que as pessoas não acreditassem de que Deus havia aparecido para ele, Deus deu a Moisés 3 sinais milagrosos, transformando uma vara em uma cobra e depois de volta em uma vara, tornando sua mão leprosa e saudável novamente. Moisés poderia usar esses 3 sinais para demonstrar que Deus estava trabalhando por meio dele. Ainda sem estar convencido, Moisés disse a Deus: Ó meu Senhor, não sou eloquente nem antes nem depois de ter falado a teu servo, mas eu sou lento de fala e lento de língua. Embora Deus tinha dito a Moisés: Agora, pois, vai e eu estarei com a sua boca e lhe ensinarei o que você precisa dizer. Moisés ainda estava relutante em aceitar o chamado de Deus. Moisés respondeu: Ó meu Senhor, por favor, envie pela mão de qualquer outro que você enviar. A relutância contínua de Moisés irritou Deus, mas Deus respondeu a essa preocupação, permitindo que o irmão de Moisés, Arão, servisse como seu porta-voz. Este relato do chamado de Moisés é consistente com a forma como Deus opera. Ele escolhe aqueles que deseja para servir como seus profetas. Apesar da relutância inicial de Moisés em servir como profeta, ele cresceu em seu relacionamento com Deus. E no final de sua vida, ele havia cumprido com sucesso o papel para o qual foi chamado. Curiosamente, o relacionamento de Moisés com Deus cresceu, a tal ponto que ele recebeu muitos elogios de seu Criador. Vamos agora considerar o que Deus fez por meio de Moisés em suas funções de líder, legislador e profeta. Moisés, o líder. Muitos estão familiarizados com o relato da volta de Moisés ao Egito para tirar os filhos de Israel da escravidão, os milagres que Deus operou para mostrar que Moisés foi um profeta de Deus e as 10 pragas que Deus trouxe sobre o Egito para culminar na liberdade dos israelitas. São registradas da última parte do Êxodo capítulo 4 a Êxodo capítulo 12. Enquanto alguns presumem que Moisés foi a pessoa que libertou os antigos israelitas, a verdade é que Deus é aquele que lhes deu liberdade. Moisés e Arão eram simplesmente porta-vozes de Deus, como Moisés e Arão disseram ao faraó: Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Moisés e Arão explicaram cuidadosamente que as mensagens e milagres eram sempre de Deus. Depois que os israelitas foram libertados, Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as adversidades que enfrentaram no caminho e como o Senhor os livrou. Moisés, o legislador. É muito comum as pessoas se referirem a Moisés como o grande legislador do Antigo Testamento. Para ser mais preciso, no entanto, devemos notar que Deus era o legislador. Moisés foi um profeta, um mensageiro de Deus. Quando os filhos de Israel se reuniram na base do Monte Sinai para ouvir os 10 mandamentos, foi Deus quem trovejou seus mandamentos, como o relato em Êxodo 20 começa. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tendo testemunhado o trovão, relâmpagos, o som de uma trombeta e montanha fumegando, enquanto Deus entregava seus mandamentos, o povo estava com medo de ouvir Deus falar novamente. Então eles disseram a Moisés: Moisés, fale conosco e nós ouviremos, mas não deixe Deus falar conosco, para que não morramos. Deus honrou o desejo do povo e a partir desse ponto Deus deu suas mensagens e instruções adicionais, incluindo os estatutos e julgamentos por meio de seu porta-voz Moisés. Depois que Moisés morreu, Deus continuou a falar a seu povo por meio dos profetas. Moisés, o profeta. Uma das profecias mais significativas que Deus deu por meio de seu servo Moisés foi que no futuro ele levantaria um profeta como Moisés. Como Moisés explicou: O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu do meio de vós. Dentre vossos irmãos, a ele ouvirás. Este futuro profeta foi profetizado para ter o apoio explícito de Deus, como Deus explicou: E acontecerá que todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele fala em meu nome, eu o exigirei. Esse profeta foi Jesus Cristo. Fazendo eco desta profecia, Deus disse a Pedro, Tiago e João, durante a transfiguração de Jesus: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouça-o. Deus também disse isso quando João Batista batizou Jesus. Jesus também declarou que ele mesmo era o cumprimento dessa profecia. Enquanto se dirigia aos judeus, Jesus disse:
Examinais as Escrituras, porque nelas pensais ter a vida eterna, e estes são os que testificam de mim. Continuando, Jesus acrescentou: Não penseis que eu vos acusei ao Pai? Há alguém que o acusa, Moisés, em quem vocês confiam? Pois se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se você não acredita em seus escritos, como você vai acreditar em minhas palavras? Enquanto o povo do primeiro século ouvia Jesus falar e testemunhava seus milagres, muitos deles perceberam que ele era o profeta de quem Moisés havia falado, depois de alimentar milagrosamente uma grande multidão de pessoas com apenas 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Então aqueles homens, quando viram o sinal de Jesus, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Outros chegaram à mesma conclusão depois que Jesus falou sobre o Espírito Santo no último dia da festa dos tabernáculos. Após a crucificação e ressurreição de Cristo, os apóstolos testificaram que Jesus era o cumprimento do profeta profetizado. Pedro incluiu isso em sua mensagem no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado. Uma tradição muçulmana oferece uma explicação alternativa que afirma que Maomé foi o profeta mencionado por Moisés. No entanto, esta explicação é contradita pelas escrituras do Novo Testamento que acabamos de considerar. Essas escrituras deixam claro que o profeta mencionado por Moisés era Jesus e não Maomé. Já os judeus estão esperando esse profeta até hoje, pois não acreditam que Jesus era e é esse profeta. Bênçãos e maldições. Outra profecia importante entregue por Moisés é o que ficou conhecido como as bênçãos e maldições de Levítico 26 e Deuteronômio 28. Nessas passagens, Deus explicou aos antigos israelitas as consequências quanto da desobediência às suas leis, sobre a aliança que Deus fez com o antigo Israel. Deus prometeu bênçãos pela obediência às suas leis e maldições pela desobediência. Nos anos subsequentes, a nação de Israel sofreu como Moisés previra, quando seus cidadãos desobedeceram a Deus. Por causa dos pecados do povo, eles foram conquistados por outras nações e espalhados entre as nações, como Moisés havia predito. Também é significativo notar que Deus prometeu por meio de Moisés que, embora os antigos israelitas e seus descendentes pudessem se desviar de desobedecer a Deus, ele não os destruiria totalmente. Muitas pessoas reconhecem que o moderno Estado de Israel é o cumprimento dessa profecia. No entanto, o Estado de Israel hoje representa apenas uma das tribos de Israel, os judeus. Este acordo entre Deus e o antigo Israel é chamado de Antiga Aliança. Os cristãos hoje são chamados a viver sobre a Nova Aliança, que oferecem melhores promessas, incluindo o Espírito Santo. Tem coisa melhor que isso? Embora a antiga aliança tenha sido substituída, as bênçãos e maldições proclamadas por Moisés permanecem como princípios duradouros para nações e indivíduos. Como diz o provérbio: a justiça enaltece uma nação, mas o pecado é opróbrio para qualquer povo. Milagres de Deus realizados por Moisés e Arão. Os milagres que Deus fez através de Moisés e Arão são: o milagre da sarça ardente, a vara de Moisés se transforma em serpente, a vara restaurada, a mão fica leprosa. Aqui começam as famosas 10 pragas do Egito, que são: o rio se transforma em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a pestilência, a praga das úlceras, a praga do granizo, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e a morte dos primogênitos. Irmãos, eu fiz um vídeo sobre o significado das 10 pragas do Egito, dá uma passada lá depois. O mar dividido, o exército afogado. Tem um detalhe nesse milagre aqui, sobre o exército de Faraó que foi afogado. Essa travessia foi no Mar Vermelho, correto? Pois bem, você já se perguntou por que esse mar se chama Mar Vermelho? É porque quando os soldados de Faraó foram esmagados pela pressão do mar, que tinha acabado de se fechar, o corpo dos milhares de soldados explodiram com a pressão da água, deixando o Mar Vermelho de sangue. Tá aí o porquê do Mar Vermelho. Sem falar que surgiu uma notícia nos anos 2000, que encontraram as rodas das carruagens dos soldados egípcios. Em uma certa região do Mar Vermelho, mergulhadores filmaram e analisaram as rodas.
com um foco em um versículo. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio da coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Deus combate a favor deles contra o Egito. Então Deus ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra, sobre todos os seus cavaleiros. Interessante, não é mesmo? Gostaria muito que fosse verdade, mas não me aprofundei nessas pesquisas. Continuando, a água amarga se transforma em potável, a derrota de Amaleque. A respeito desse milagre, vale a pena comentar algo. Na guerra contra Amaleque, Deus pediu para Moisés levantar as mãos enquanto a batalha estava acontecendo. E o exército dos israelitas ganhavam a batalha na medida que Moisés ficava com as mãos estendidas. Mas percebeu que quando suas mãos abaixava pelo cansaço, os israelitas começaram a ser derrotados. Logo, Arão e Hur sustentaram suas mãos para o alto, fazendo o exército dos israelitas ganharem a batalha com êxito, apesar da grande vantagem em números de soldados que o exército de Amaleque tinha. Continuando, a coluna de nuvem de dia e de fogo durante a noite. Miriam é ferida e curada da lepra. A destruição de Corá e seu grupo. Pensa num grupo ingrato esse de Corá. Tinha acabado de ver o mar se abrir pelo poder de Deus, viu o Monte Sinai fumegando com a glória e a voz de Deus, e ainda foram responsáveis por criar uma estátua de um bezerro de ouro no pé da montanha. Inclusive, foram eles os responsáveis por fazer Moisés quebrar a primeira via das tábuas da lei. Moisés quebrou as tábuas de ver a indignação tamanha daquele povo. Tempo depois, Deus falou com Moisés para se afastar da tenda dos idólatras, e Moisés deixou bem claro que ele era o escolhido de Deus. Veja, assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá, e com todos os seus bens. Continuando, a água brotada da rocha. A respeito de Moisés ter batido na rocha, este assunto é muito interessante. Primeiro, preste atenção no que Deus falou para Moisés: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Pois bem, a alguns quilômetros do Mar Vermelho, encontraram uma rocha dividida no meio, contendo 6 andares de altura e 30 metros de altura partindo do chão. Pesquisadores comprovaram que daquela rocha e por um extenso espaço fluiu grandes quantidades de água. Pedras ainda hoje, em 2021, estão mostrando a erosão de que no passado milhões de litros d'água fluíram por ali. Este lugar hoje é um lugar seco. O que a ciência não consegue explicar é um grande vale esculpido pelo fluxo de água da pedra fendida ao meio, entre as larguras da rocha. O salmista também disse: abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio. Continuando, o envio de codornizes e maná, a praga mata 14.700 pessoas, o milagre da serpente de metal, a vara de Arão floresce. Inclusive, essa vara de Arão que floresceu ficou dentro da Arca da Aliança junto com um vaso contendo o maná do deserto e as tábuas da lei dos 10 mandamentos. A morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que vocês a vissem com os seus próprios olhos,
mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Os israelitas choraram por Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. O vídeo poderia terminar por aqui, pois já está bem extenso. Mas tem um detalhe interessante que não posso deixar de citar. O que estava acontecendo depois da morte de Moisés no plano espiritual? E para fechar o vídeo com chave de ouro, colocarei mais um tópico no final desse vídeo. Satanás e Miguel lutam pelo corpo de Moisés. Em Judas, versículo 9, refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve de lutar ou disputar com Satanás pelo corpo de Moisés. Mas o que isso implicava não é descrito. Uma outra luta angelical é relatada por Daniel, o qual descreve um anjo vindo a ele em uma visão. Este anjo é chamado Gabriel. Diz Daniel que ele foi resistido por um demônio chamado Príncipe da Pérsia, até o arcanjo Miguel vir em seu auxílio. Assim podemos aprender com Daniel que os anjos e demônios lutam batalhas espirituais pelas nações e almas dos homens, e que os demônios resistem aos anjos e tentam impedi-los de fazer a vontade de Deus. Judas nos diz que Miguel foi enviado por Deus para lidar de alguma forma com o corpo de Moisés, o qual o próprio Deus havia enterrado depois de sua morte. Várias teorias têm sido formuladas quanto ao que essa luta sobre o corpo de Moisés era. Uma delas é que Satanás, o acusador do povo de Deus, pode ter tentado evitar que Moisés tivesse a vida eterna devido ao pecado de Moisés em Meribá, que era quando ele assassinou o egípcio. Alguns supõem que a referência em Judas seja a mesma que a passagem em Zacarias capítulo 3, verso 1 a 2, que diz: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Entretanto, as objeções e hipóteses são óbvias. A única semelhança entre as duas passagens é a expressão "O Senhor te repreenda, ó Satanás". O nome Miguel não é mencionado na passagem em Zacarias. Não há qualquer menção ou alusão feita do corpo de Moisés em Zacarias. Também tem sido suposto que Judas esteja citando um livro apócrifo, que continha essa narrativa, e que isso serve para confirmar que a narrativa é verdadeira. Orígenes, um estudioso e teólogo cristão primitivo, menciona o livro A Assunção de Moisés como existente em seu tempo, contendo essa mesma narrativa sobre a disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Esse livro, agora perdido, era um livro judeu-grego, e Orígenes supôs que esta era a fonte da narrativa em Judas. A questão essencial é, então, se a história é verdadeira, qualquer que seja a origem da narrativa, Judas de fato aparenta referir-se à disputa entre Miguel e o diabo como verdadeira. Ele fala dela da mesma forma em que teria feito se tivesse falado da morte de Moisés ou de quando ele feriu a rocha. E quem pode provar que não é verdade? Qual a evidência de que não é? Há muitas alusões aos anjos na Bíblia. Sabemos que o arcanjo Miguel é real, há menção frequente do diabo e há inúmeras afirmações de que os anjos bons e maus fazem parte de transações importantes na Terra. Como a natureza dessa disputa particular sobre o corpo de Moisés é totalmente desconhecida, a conjectura é inútil. No entanto, há duas coisas que sabemos com certeza. Primeiro, a Escritura é inerrante. A inerrância das Escrituras é um dos pilares da fé cristã. Como cristãos, temos o objetivo de nos aproximar das Escrituras com reverência e oração. E quando encontramos algo que não sabemos, oramos mais, estudamos mais, humildemente reconhecemos nossas próprias limitações em face da perfeita palavra de Deus.